Pronto. Senhor Jesus, Mestre amado, estamos aqui reunidos em teu nome, Jesus, te agradecendo em primeiro lugar pela oportunidade desta encarnação, rogando que possamos fazer o aprendizado necessário, não só nessa aula, mas nos atos do cotidiano, na nossa vida, que nós não venhamos a cair novamente nos mesmos equívocos, que possamos avançar passo a passo, sem pressa, mas com confiança e fé. Envolve-nos a todos, Jesus, nesse mesmo propósito na Terra, porque sabemos que esse momento exige de nós o esforço acelerado para a melhora mental, emocional, que vai fazer com que o nosso planeta também ganhe nova situação de renovação. Que parta de nós, de cada um, essa mudança para melhor, essa renovação. Envolve, Senhor, os que ainda estão fracos nessa caminhada, rememorando vícios, revoltados, esquecendo os propósitos maravilhosos desta encarnação, da bênção desta encarnação. Que assim seja, Jesus, possamos ter bastante proveito nessa aula de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então tá, gente, beleza, vamos lá, né? Nós paramos aí no capítulo 2. Na minha edição aqui, a página 24, é aquele parágrafo que começa assim, por esse motivo, não é isso? Nossa consciência reflete, certo? Confiram aí, encontrem aí. Motivo... Que dia é hoje? 17? Nós paramos nesse. Por esse motivo, nossa consciência reflete a treva ou a luz de nossas criações individuais. Aí vamos começar a luz aclarando-nos a visão. Uhum. Todo mundo achou aí, gente? Cida, Deise, achou? Achei. Achamos. Todo mundo? Uhum. Achamos. Então tá, então beleza, vamos lá, né? De que trata esse capítulo 2? Estão lembrados? Até onde a gente leu, do que trata? O bom Lembram? ânimo. O diálogo sobre o bom ânimo do Druso. Exato. Com quem que ele está conversando? Com todas as pessoas que estão em condições lá da Mansão Paz, né? Que no caso... Quantas pessoas são? 200? Não. Sim. 133? Não, 133 é o que tem deformidade. Mas são 200 pessoas. 200 pessoas, né? Isso. Elas estão se preparando para reencarnar, né? Sim. Certo? Certo. E o que é principal desse diálogo dele é o seguinte, que nós estamos indissoluvelmente vinculados ao que nós fizemos e, por consequência, estamos vinculados, aprisionados a um grupo de pessoas que estão desencarnadas e estão encarnadas, que são, às vezes, mais desequilibradas do que nós, certo? E nós sofreremos o efeito dessa ligação por um bom tempo, né? Mas que ele está falando para eles que vão reencarnar, essa é a meta deles, e, portanto, é a nossa atual, que é uma felicidade encontrar inimigos com o véu do esquecimento, para que nós possamos transformá-los em amigos, ainda que sob a incompreensão e as antipatias, né? Então, ele está dando uma palavra de bom ânimo, porque diz que
Para nós, eu vou incluir nós como se nós estivéssemos ouvindo o Druso, né? Mas ele está se referindo às 200 pessoas lá. O nosso passado é um credor exigente. Por isso que eles estão com aquelas deformidades, é porque o pensamento deles é um pensamento de frutos amargurados em função desse pretérito credor, né? Ora, então eles estão despertando do inferno para a terra. A terra, para eles, a reencarnação, é a porta de saída do inferno. Então, eles despertando do inferno para a terra, com a seguinte característica: o inferno e a terra estão tão entranhados como nós estamos entranhados com os nossos feitos, né? Mas que a reencarnação, fruto da justiça divina, com imensa bondade, que nos permite a recuperação, traz uma esperança, né? Porque aquelas pessoas lá estão aspirando à luz, desejando a luz, porém, sob um nevoeiro de débitos escabrosos. Lembram disso? Então, é mais ou menos um resumo do que ele falou, né? Todo mundo quer o céu, mas o céu é uma conquista, sem ser uma imposição. Beleza? Beleza. Então, é realmente uma palavra de bom ânimo que ele está dando nesse sentido. Então, vamos lá. A luz, aí ele continua o diálogo. A luz, aclarando-nos a visão, descortina-nos a estrada. Quer dizer, o conhecimento mostra a estrada, né? É até o que fala o livro que a gente vai estudar seguinte, O Céu e o Inferno, né? Com o conhecimento mais claro a respeito da vida futura, a gente perde até o medo da morte. Estamos mais serenos na vida, os nossos objetivos, as nossas ações, os nossos trabalhos passam a ser outros, né? Lembram que o Céu e o Inferno fala isso? Então, é nesse sentido aqui, né? A luz aclarando-nos a visão mostra a estrada. A treva, enceguecendo-nos, agrilhoa-nos ao cárcere de nossos erros, né? O espírito, em harmonia com os desígnios superiores, descortina o horizonte próximo e caminha corajoso, caminha sereno, para diante a fim de superá-lo, né? Beleza? Tudo bem? A fim de superar o próprio horizonte, né? Mas tem que estar par e passo com os desígnios de Deus. No entanto, aquele que abusa da vontade, aquele que abusa da razão, quebrando a corrente de bênçãos divinas. Olha aí. Então, quem é que quebrou a sua corrente de bênçãos divinas? Foi o plano espiritual superior? Nós reclamamos, né? Meu Deus, cadê o anjo da guarda que não vem me ajudar? Não. As bênçãos divinas estão sempre aí. Nós é que quebramos a sintonia, certo? Por vontade própria, com raciocínio claro. Ora, a consequência é então qual? Modela a sombra em torno de si mesmo, isolando-se em pesadelos aflitivos, incapaz de seguir adiante. Lembra aquela passagem? Não, meu filho, você ainda não, você desaprendeu a trabalhar na minha vinha, você não sabe trabalhar. Primeiro você vai fazer uma recuperação, depois você vai trabalhar na vinha. Então é isso, ó. Incapaz de seguir à frente. Por vontade própria, né? Com escolha clara da própria razão. Definindo assim a posição que nos é peculiar, somos almas. Somos almas. Entre a luz das aspirações sublimes, desejando a luz,
aspirando, almejando. Estamos entre essa aspiração e o nevoeiro de débitos, de uns débitos quaisquer, certo? Quaisquer débitos aí. Não, escabrosos. 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 Para quem a reencarnação, como recomeço de aprendizado, a reencarnação é concessão da bondade excelsa, da bondade sem limites, né? E mesmo que a gente erra, vem nos ajudar. E que nos cabe aproveitar no resgate imprescindível, no resgate necessário. Em verdade, por muito tempo, ainda sofreremos os efeitos das ligações com os nossos cúmplices e associados de intemperança, e associados que estão conosco da falta de moderação, de cair na qualquer espécie bem ampla do que significa corrupção, né? Não só a corrupção financeira, mas no sentido bem amplo, e do desregramento, da falta de regras. Então vejam aí, ó, por muito tempo nós sofreremos o efeito das nossas ligações com essas pessoas, com as quais hoje em dia nós estamos aí, né, num relacionamento não tão agradável, tendo problemas, pessoas que nos irritam, nós que irritamos outras pessoas, vamos estar com elas por muito tempo. Mas, dispondo de novas oportunidades de trabalho no campo físico, é possível refazer o destino, resolvendo, né, escuros compromissos e, sobretudo, promovendo novas sementeiras de afeição e dignidade, esclarecimento e ascensão. Olha que coisa. O principal é o seguinte: novas sementeiras de afeição. Quer dizer, tem algumas pessoas que, né, a presença delas já nos desagrada e a nossa a outros. Mas isso, a parte da segunda parte, a gente não sabe, só sabe da primeira, né? Beleza. Nova oportunidade de gerar afeição em que eram os nossos desafetos. Gerar dignidade, porque antes fez tudo que era de indigno, fez tudo que era para decair, para depreciar, para enegrecer. Agora tem chance de esclarecer, de ascender. Percebe que a gente, então, está sempre ligado com determinadas pessoas, certo? Então, vamos lá. Sujeitando-nos às disposições das leis que prevalecem na esfera carnal, teremos a felicidade, aí, ó, teremos a felicidade de reencontrar velhos inimigos, velhos. E quanto tempo? Quão velhos são esses inimigos? Às vezes, de prazo milenar. Hã? Ou foi só da vida anterior? Não. Porque se nós hoje, nesta vida, estamos vinculados a esses cúmplices e com eles sofreremos efeitos e que são muitas vezes, ou com alguma frequência, mais desequilibrados do que nós, por que na vida anterior não valia a mesma coisa? Valia. É uma regra genérica, de caráter universal. E se vale hoje, valia ontem. E se valia ontem, valia para todas as vidas pregressas. Então, às vezes, esse adjetivo velhos inclui um prazo multissecular de inimizade. Multissecular. Como a gente vê no próprio livro, nos domínios da mediunidade, né? Casos gravíssimos, às vezes de processos obsessivos significativos, mas o próprio livro, o Aulus, que é o instrutor do livro, né, nos domínios da mediunidade, ele vai dizer o quê do centro espírita? Lembram? O centro espírita está cheio de drama.
parecido com esse que está escrito aqui no livro, de vida anterior ou de mais para trás, né? Então, mas é uma felicidade encontrar esses velhos inimigos, sob o véu temporário do esquecimento, sem que nós nos lembremos de um passado escabroso de erros que cometemos com eles. É tudo aquilo que hoje a gente... Meu Deus! A gente errou. Beleza, mas vamos em frente, porque a justiça divina abre a porta para a esperança, né? E é uma felicidade. Sim. Já é difícil para a gente entender isso com esquecimento, e se não tivesse, hein? Quando a gente está a caminho com o inimigo, você já quase desequilibra, já, né? E se não tivesse? Se não tivesse, não sai do lugar. Por isso que a gente esquece. O benefício do esquecimento tem no Evangelho, tem no Livro dos Espíritos, né? Facilitando-nos, assim, a reaproximação que é preciosa para nós, para eles, né? Dependerá, desse modo, de nós mesmos convertê-los em amigos. E se não for possível convertê-los em amigos, pelo menos em companheiros. Pelo menos em companheiros. Uma vez que, padecendo-lhes a incompreensão, padecendo-lhes a antipatia, mas como? Com agressividade? Não. Padecendo-lhes a incompreensão e antipatia com humildade e amor. Sublimaremos nossos sentimentos e pensamentos. Ora, então, a incompreensão e a antipatia do outro é uma oportunidade que nós temos para sublimarmos os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Caso busquemos, no frigir do atrito, né, assumirmos uma posição de humildade e amor. Porque aí nós estaremos plasmando novos valores, valores que nós não temos. Novos valores de vida eterna que jamais tivemos em nossas almas. Sabe, sentimentos de amor que alguns espíritos têm que nós jamais tivemos. Jamais tivemos. Nós jamais tivemos. Eles se aproximam de nós e aquela energia deles é tão amorosa. Aí você pensa, meu Deus, eu nunca tive um grau de sentimento desse. E esse espírito que se aproximou de mim, ele era tão doce que eu jamais senti uma presença tão amorosa na minha vida. Aí a gente vai plasmar valores que nós nunca tivemos. Como? A partir da incompreensão e da antipatia dessas pessoas que são nossas inimigas, mas que nós não lembramos bem, mas devemos assumir diante do atrito uma posição de humildade e amor. É fácil? Não, não é. Às vezes até o atendente de telemarketing, né, nos tira do sério. Não dá. A gente está faltando aí muito chão aí na estrada. Então vamos lá. Ante a pausa que o instrutor imprimiu às suas considerações, voltei-me para a assembleia que o escutava, suspensa nas flamas, na chama, né, de elevada meditação. Né? Então vejam que eles coletaram o assunto. E se no início da reunião eles estavam desanimados, entristecidos, agora eles estão meditando naquele conteúdo dado. Né? Alguns dos enfermos ali enfileirados tinham lágrimas nos olhos, né? Enquanto outros mostravam o semblante estático, um estado de êxtase, pensativos, né? Dos que se conservam entre o consolo e a esperança, percebe? Então, aquele diálogo de 2 horas que ele faz ali toda semana, elevando aquelas almas,
é a energia que serve de impulsão para que eles próprios busquem a melhoria, busquem posteriormente a reencarnação para, digamos assim, né, ressarcir esses débitos escabrosos com aquelas mesmas pessoas. Druso, que também sentia o efeito das suas palavras nos ouvintes reconfortados, continuou, né? Como ele percebeu, Druso, humildemente percebeu, sem orgulho, estava funcionando, falou, vamos então influenciar mais. Agora, o que a gente não consegue, a gente consegue entender, consegue explicar alguma coisinha disso aqui. Agora, o que a gente não tem é o coração do Druso, para falar como ele falaria, para falar com um tom de voz que reflete um amor que nós não possuímos. Como será que ele disse isso? O tom da voz é mais importante. Somos espíritos endividados, com a obrigação de dar tudo em favor da nossa renovação. Comecemos, então vamos, já que vamos dar tudo a favor da nossa renovação, comecemos a articular ideias redentoras. Nasce no pensamento, né? Todo progresso nosso tem que ter uma articulação. Comecemos articulando ideias de redenção nossa, né? De edificação nossa. Comecemos isso desde agora, favorecendo a reconstrução do nosso futuro. Favorecendo a reconstrução do nosso futuro, ele está incluindo que prazo? Uns 150 anos? Uns 80 encarnado, né? E uns 70 anos durante esse prazo que vai ficar ali na mansão? Ou por aí, ou algo em torno, porque esse pessoal aqui não é assim também. Amanhã vocês já vão reencarnar, tá? Não, eles estão passando por um tratamento ali que às vezes leva anos, né? Ali uns 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos. João, mas Pode essa obrigação de dar tudo em favor da nossa renovação, a gente não faz isso até hoje, João. Pois é, Você né? acha que a gente dá tudo? Não dá. Às vezes ainda fala assim, não, vamos deixar para a próxima, essa eu não aguento, não vai ser dessa. Não, eu sei que eu tenho eternidade, vamos deixar para a próxima. Mas é pesadaço, isso é pesado. O duro é que a gente vai fazendo isso, mas a gente nunca sabe quais são as consequências futuras daquela inação ou daquela ação que nós tomamos. A gente toma um passo na direção errada ou diminui o ritmo da coisa e a gente acha que a gente vai parar naquele degrau ali, vamos descer um degrauzinho, tá? Mas a gente nunca sabe se vai parar nesse degrauzinho, porque pode acabar descendo mais do que a gente esperava, né? Disponhamos-nos a desculpar, porque a gente não tem clareza, a nossa cabeça ainda é muito pequena, né? Mas temos responsabilidade. Disponhamos-nos a desculpar os que nos ofenderam. E é isso que a gente vê? É isso que a gente vê? Não. Vamos lembrar, lembra do livro Nos Domínios da Mediunidade, que foi o que a gente estudou antes desse. Um irmão ficou com ele, enganou financeira e socialmente o outro irmão para ficar com a mulher dele. E ainda, esse que enganou era um médico e jogou o irmão dele dentro de um hospital psiquiátrico. Lembram disso? Sim. Agora, na reencarnação atual, esse que enganou, reencarnado, sofre a obsessão pelo outro irmão, a ponto de ser uma possessão completa. Como assim, João, uma possessão completa? Uma epilepsia de causa espiritual. Aí você chega para esse que teve a sua esposa roubada, e os bens e outras coisas, pelo próprio irmão. Diz para ele isso aqui, né? Ó. Vamos desculpar os que nos ofenderam. Ou aquele outro espírito que no século X
Ele matou os próprios pais estrangulados para satisfazer a noiva. Lembram disso? Ele está há 1 milênio perseguindo aquela mulher. 1 milênio perseguindo. Aí chega para ele e fala, vamos desculpar. Qual vai ser a solução? Ele vai ser o filho dela. Não é? Só tem uma única solução para esse caso. Ora, qual? Ele vai ser o filho dela. Agora, esses casos que estão retratados nesses livros aí de André Luiz, são casos dos outros, não são casos nossos, certo? Não. São casos das outras famílias, é o pessoal aí que tem por aí. Mas não, na nossa não. Percebe, então, percebe a beleza, então, da reencarnação? Porque a gente não recorda coisas gravíssimas que a gente não ia perdoar. Então, mas tem que ter errado muito para perdoar também os outros, né? Porque a gente também tem que ter errado, porque a gente vai perceber que todo mundo precisa do perdão. Porque se a gente não perceber os nossos erros, a gente fica atacando os outros, jogando pedra. Mas quem está em condição de jogar pedra? Quem? Ninguém. Então, depois que adquirir uma humildade, percebendo que a gente também erra, a gente pode falar isso aqui, digamos assim, com a alma, mas com algum grau de humildade na alma. Disponhamos-nos a desculpar os que nos ofenderam, com um sincero propósito também de rogar perdão às nossas vítimas, né? Então, nós fomos ofendidos e também ofendemos. Perdoai as nossas ofensas, assim como queremos que sejamos perdoados. Então, vamos lá. Cultivando a oração. Cultivando a oração. Não é fazendo uma oração ou outra, de vez em quando. Cultivando a oração. Com serviço ao próximo, reconheçamos na dificuldade o gênio bom que nos auxilia. Nos auxilia o quê? A desafiar-nos ao maior esforço. Né? Então, a gente também não pode falar simplesmente aqui das dificuldades, digamos, financeiras ou das dificuldades sociais. Um professor que não aparece para dar aula e dá o aviso em cima da hora e alguém tem que substituir aquele professor. São dificuldades? São. Dá um sentimento ruim, assim dá. Mas é justamente esse o desafio que vai construir a nossa invulnerabilidade. Diz a Joana de Ângeles, que cair aqui, cair ali, cair aqui. Essas dificuldades fazem parte do processo de construção da nossa invulnerabilidade. É o que ele diz. A dificuldade é o gênio bom, para que tenhamos maior esforço para um dia chegarmos a um estado invulnerável no contexto social, nos ataques dos outros. Né? Não, sou invulnerável. Mas como que eu construí essa invulnerabilidade? Sofrendo. Reunindo todas as possibilidades ao nosso alcance, espalhemos nas províncias de treva e dor que nos rodeiam o socorro da prece e o concurso do braço fraternal, preparando o regresso ao campo da luta, preparando o regresso ao plano carnal. Então, vejam, eles ali, eles têm que trabalhar. Eles ali, eles têm que estudar. Eles ali, eles têm que cultivar a oração, né? Eles têm que se socorrer da prece e também têm que ajudar. Para quê? Com que finalidade? Para a luta do campo, para o regresso. Passando o regresso. O céu deles. A gente está aqui, meu Deus, eu quero levar uma vida tal, de forma que eu, vencendo a mim mesmo, eu possa ir para a colônia Nosso Lar, né? Ou alguma outra colônia superior. Eles estão lá no inferno. Palavras literais do livro.
E eles têm que fazer a mesma coisa que a gente. Trabalhar, orar e estudar. Para quê? Para chegar na terra. O céu deles é a terra. O desejo deles é onde estamos. Em que o Senhor, pela bênção de um corpo novo, nos ajudará a esquecer o mal e replantar o bem. Ora, então nós já estamos no bem. Nós já estamos esquecidos do mal. Mas a gente não valora o corpo que tem a vida atual como uma bênção. Há uma necessidade, como a gente vê aqui, de perder a coisa para valorá-la. E é o que eles não têm lá. Não tem corpo. Não esquece o mal. Então, desejam ter um corpo para esquecer o mal e refazer a vida. Para nós, herdeiros de um pequeno passado culposo. Não, longo passado. Longo passado culposo. Longo passado culposo. A esfera das formas físicas simboliza a porta de saída do inferno que nós mesmos criamos. Vê que coisa? Hã? O que é a Terra? A Terra é a porta de saída do inferno. Que nós mesmos criamos, tem esse detalhe. Né? Superando nossas enfermidades morais. Como está o verbo aí? Superado? Não, superando. No gerúndio, certo? Quanto tempo para que eu, dia a dia, busque superar, para que eu vá, dia a dia, ao longo de anos, superando a minha enfermidade moral. E, em 10 anos, dia a dia, 20 anos, 30, 50, 60 anos, extinguindo, fazendo morrer como um vegetal que vai morrendo sem água. Ali secando, mas ele era forte, robusto, mas ele está se extinguindo. São antigos vícios se extinguindo. No triunfo sobre nós mesmos. Acrisolaremos, purificaremos nossas qualidades de espírito, a fim de que, elevando-nos, possamos estender mãos amigas aos que jazem na lama do infortúnio, né? Do sofrimento também. Ora, então, o que significa? Que quem progredir também permanece com a tarefa de auxiliar quem ainda está no sofrimento, quem ainda está na lama do infortúnio. Né? Beleza? Beleza. Então, isso deixa claro o que é a influência também, né? E, assim, a vibração que você vive. Porque você viver numa situação dessa aqui, com todo dia as pessoas te forçando e te empurrando para ser cada vez pior, você tem que quebrar essa sintonia, né? Porque é fácil, de certa forma, a gente ficar aqui numa situação onde que um pouco é ruim, um pouco é bom, um pouco é ruim. Agora, nesse inferno, só tem ruim. Então, você tem que cansar e entender que é difícil. E para quebrar essa sintonia, tem que ter auxílio, tem que ter pressa. Porque senão, como que você sai desse círculo vicioso? Quando você está melhorando, eu chego lá, ó, João, você não pode perdoar fulano, você não pode fazer isso, tá vendo? Você não lembra o que ela te fez, aí te remete àquela emoção novamente de tudo que aconteceu. Como quebrar isso aí, né? Verdade. Vê o que ele diz aqui. Você usa o verbo quebrar, mas ele diz superar. Ele diz extinguir. E ainda põe no gerúndio. Né? Superando, extinguindo. Então, acha que os espíritos muito sábios, eles não têm paciência com os vícios nossos? Têm. Eles têm a paciência com os nossos vícios que nem nós mesmos temos. A gente se angustia
com as nossas antigas viciações, vamos usar as palavras do livro, mas as provas que nós vivemos e que nos põem em teste a oportunidade de praticar esse antigo vício, é uma forma, é a única, da gente uma hora dizer assim, né? Não vou não. Não vou. E tudo bem, né? Mas percebe, isso foi extinguindo devagar. E ainda nesse processo também a gente adquiriu mais humildade, uma humildade que nós não possuíamos, porque quando nós resvalamos em queda, é aí que a humildade cresce. Então vamos lá. Nós que temos errado nas sombras, temos errado, atormentados viajores do sofrimento. Nós que conhecemos o deserto do gelo e o suplício do fogo na alma opressa. Poderíamos, acaso, então vai fazer uma pergunta, né? Botou o verbo aí no pretérito, né? No futuro do pretérito, vai fazer. Poderíamos, acaso, encontrar maior felicidade que a de subir alguns degraus no céu para descer com segurança aos infernos, de modo a salvar aqueles que mais amamos, perdidos hoje, perdidos, como nos achávamos ontem, nas furnas da miséria e da morte. Então, percebe, a gente nunca vai se libertar de uma região infernal, porque o inferno, para muitos espíritos alguns que subiram alguns degraus, é uma oportunidade de trabalhar pelos outros, né? E pelos outros amados, né? Beleza? Não tem felicidade maior que essa. Você subir alguma coisa e também ajudar, mas ajudar com segurança, porque com insegurança e despreparo, às vezes antecipando propostas naturais e adequadas de progresso para os outros, em vez da consequência ser o progresso, é o contrário. Porque falta segurança, quer fazer tudo de forma acelerada para ontem, mas a enfermidade para sair do corpo, ela demanda um tempo. Ora, e por que a psicologia é sem tempo? Não dá, tem um tempo, né? Uma pessoa que está sofrendo um trauma psicológico significativo, é amanhã que vão surgir os efeitos? Não. Esses efeitos vão surgir ali em 5 anos, em 10 anos. Então, tem que ter segurança para ajudar. Senão, pode, na pressa e fazendo tudo antecipadamente, sem planejamento, pode ter o efeito oposto. Então, tem que ter segurança. Dezenas de circunstantes entreolhavam-se admirados, entreolhavam-se felizes. Como eles estavam no começo? Tristes, desanimados. Né? Agora, Aí alguns ficaram pensativos, esperançosos, a ponto de que um percentual deles chorou. E agora eles estão felizes, né? Admirados. A essa altura, mostrava-se o mentor nimbado de doce claridade, a se lhe irradiar do tórax em cintilações opalinas, em coloração azulada, né? Então, imagina bem, é como se, quando a gente voltar para o mundo espiritual, vai ser mais ou menos, né, aquele mundo das fadas, do Tom e Jerry ali, aí você vai ver alguém brilhante, né? Alguém que das mãos saem chispas luminosas, e que essas chispas luminosas caem nas pessoas. Pessoas que, quando oram com uma coloração, com outra coloração, e essas energias intercambiam para auxiliar os demais. Você vai ver uma pessoa que, em vez de fazer uma prece, ela não mexe a boca, mas da região do coração dela sai
uma energia em forma de flor. E aquela flor, quando cai na gente, nos eleva. É o mundo feérico, o mundo das fadas, né? Então, é o que está acontecendo com ele, ó. Do Druso está saindo do tórax dele uma luz azul. Fitei meu companheiro e reparando-lhe os olhos enevoados de pranto, então o Hilário já está chorando ali, né? Quase chorando. Aí André Luiz também buscou sufocar a própria comoção, ele ficou muito emocionado, né? O instrutor não falava como quem ensinasse teorizando, não é uma teoria ali, né? Ele não está ali no blá, 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 blá. Ele estampava na voz a inflexão de quem trazia uma dor imensamente sofrida. Talvez o processo de dor, ele altera até o nosso tom de voz, né? As virtudes ficam refletidas até na nossa voz, né? Então ele trazia uma dor imensa, o próprio instrutor. E se não fosse essa dor, a voz dele seria, como diz Paulo, não é um símbolo que retine, é uma espécie de sino rachado, cheio de jornal que você bate no sino e sai um som desagradável. Não. Então, a dor também nos ajuda. A dor também nos faz crescer, né? E dirigia-se aos companheiros humildes, ali congregados, como se lhe fossem todos eles filhos queridos do coração. Como que ele adquiriu esse sentimento paterno e uma voz agradável pela dor? E não qualquer dor, pela uma dor significativa. Lembra do livro Os Mensageiros, um dos primeiros que a gente leu lá? Tinha uma irmã Cipriana lá. O instrutor, se eu me lembro bem daquele livro, não é, é no Mundo Maior, creio. É no livro No Mundo Maior, é Calderaro. Ele já estava em condição de realizar um desenlace de um processo obsessivo longo, lá de 20, 30 anos. Só que ele não conseguia fazer aquele desenlace, de separar aquelas almas naquele processo obsessivo. Sempre o processo obsessivo tem natureza recíproca, né? Sempre um processo obsessivo é de natureza recíproca. E não existe dor sem razão. Aí chegou o momento de separar, porque não dá para separar qualquer um, não. Qualquer processo obsessivo, vamos separar? Não. Pode ter efeitos graves. A separação pode ter efeitos graves. Aí o Calderaro falou assim, mas eu não estou em condição de fazer, eu não tenho uma superioridade tal para fazer essa separação desses dois espíritos. Se eu for realizar isso, eu posso deixar alguém sequelado. O encarnado e o desencarnado sequelados. Aí o que ele vai fazer? Chamou a Cipriana. Ela era muitíssimo amorosa, mas como que ela se tornou tão doce? Pela vida extremamente sofrida que levou. O sofrimento fez ela se tornar muito amorosa, né? Lembram? O esposo dela a deixou, ela adquiriu lepra, ela perdeu as 2 filhas para a prostituição e os 2 filhos para a guerra. Sofrimento muito significativo. Mas ela se tornou muito virtuosa pela dor. Supliquemos ao Senhor, prosseguiu comovidamente, nos conceda forças para a vitória. Vitória que nascerá em nós para a grande compreensão. Para a grande compreensão. Como assim para a grande compreensão? Porque aí a gente, nesse percalço difícil, conseguindo a vitória sobre nós mesmos, vamos compreender a razão dos sofrimentos dos outros, em vez da gente ficar julgando as quedas que nós temos. Não, nós teremos uma compreensão para as quedas alheias, e não um julgamento. Somente assim
ao preço de sacrifício, no reajuste, conseguiremos o passaporte libertador. Né? Aí, libertador de nós mesmos e, por consequência, da região em que se está. Calando-se o dirigente da casa, levantou-se da assembleia uma senhora triste e, caminhando até nós, dirigiu-se a ele em lágrimas. Né? Então, veio a senhora em lágrimas, está chorando, entristecida. Né? Meu amigo, releve-me a intromissão. Quando partirei para o campo terrestre com meu filho? Né? Então, ela está triste, mas, digamos assim, é uma tristeza esperançosa. Né? São lágrimas esperançosas. E a esperança dela é qual? Renascer. Renascer com o filho. Porque atrás aqui ele falou assim, ó, subir alguns degraus para descer aos infernos com segurança e salvar os amados, que hoje estão perdidos, como nós estivemos perdidos ontem. Então, ela se encaixa muito bem nessa frase. Ela entendeu bem e botou as palavras do Duzo na sua própria vida. Sim, eu subi alguns degraus, eu estou aqui na mansão, mas eu quero subir mais, a ponto de eu reencarnar e levar o meu amado, que talvez hoje esteja perdido, que é o filho. Tanto quanto posso, visito-os nas trevas. Então, ela já está trabalhando. Então, ela já está trabalhando. Né? Quando é possível, não é ela quem decide, são os superiores, porque ela também tem atividades dentro da mansão, tem esses estudos, esses diálogos, esses esclarecimentos, e também deve ter outros trabalhos. Mas, quando é possível, né, ela visita o filho que está lá fora. E está lá fora, naquela região lá, que a gente sabe. O que é que mais marca essa região aí? A revolta, né, João? A revolta. É um estado psicológico que você tem que voltar a ser uma espécie de bicho para sobreviver lá naquele local. É um inferno em que quem manda é a força. Então, digamos assim, a gente volta à natureza animalesca que está escondida dentro da gente, porque se a gente não colocar aquilo para fora, você não sobrevive naquele inferno que está ali. Porque a coisa é grave. Então, vê um estado de alerta, um estado de inconsciência completa das reflexões a respeito da vida, de como meditar. Ali é sobrevivência num caos do lado de fora. Isso é que marca. E qual é a solução para esse pessoal sair desse estado psicológico inconsciente, selvagem? Tempestades periódicas. Tanto quanto posso, visito. Mas ele não me vê. Não me vê nem me escuta. Sem se dar conta da miséria moral, ele está ali, vivendo como pode ali, feito um bicho. Sem se dar conta da miséria moral a que se acolhe. Continua autoritário. Continua, né, orgulhoso. Então, é agressivo. Né? Paulo é o nome do filho, então. No entanto, não é para mim o inimigo. Então, que foi que fez esse Paulo? Quando estava encarnado com esta mãe. O que foi que fez este Paulo? Quando estava encarnado com esta mãe. Porque ela está dizendo, ele não é para mim o inimigo. Mas como quem diz, apesar, e tem uma reticência ali, apesar de tudo que ele me fez, não me é um inimigo. Não é essa a ideia? É um filho inesquecível. Como pode o amor contrair tamanho débito? Agora ela está falando dela, não dele, né? O amor contrair débito. Quer dizer, a forma como ela o tratou também contribuiu para que ele seja como ele é, autoritário, orgulhoso, e esteja na situação em que ele hoje está.
Essa é a verdade, né? O amor dela, um tanto desvirtuado, contribuiu para ele ser como ele é e estar onde está. Sim, exclamou Druso, reticêncioso. O amor é a força divina que frequentemente, constantemente, nós aviltamos, quer dizer, nós rebaixamos. Nós rebaixamos. Tomamos-la pura e simples. O amor, nós a recebemos com pureza e simplicidade da vida com que o Senhor nos criou. E com ela, desvirtuamos para o ódio, para o desequilíbrio, para a crueldade, para o remorso, que nos fixam. E aí, como nós desvirtuamos o amor, ficamos fixados nas sombras, porque transformamos o amor no ódio, no desequilíbrio, na crueldade, no remorso. Quase sempre. É mais pelo amor que nós nos enredamos nos pungentes labirintos no tocante à lei. Aí, reticências. Um amor mal interpretado. Um amor mal conduzido. Mal direcionado. Reticências, né? Como se voltasse de rápida fuga ao seu mundo interior, acendeu novo brilho no olhar. Ora, então ele próprio lembrou talvez da razão pela qual ele caiu em queda nessa região, né? E qual foi a razão que o levou à queda nessa região? Nos detalhes, o livro ainda não revelou, provavelmente vai revelar. O que levou Druso, um homem mais elevado que o André Luiz, com grande sabedoria, capaz de grandes instruções, é elevado pelo espírito sinimba de luz. E o que ele está fazendo nessa região inferior? Amor mal dirigido, amor mal conduzido. E nesse momento que essa senhora veio falar isso para ele, ele se lembrou. Se lembrou tanto que o olho dele ficou meio apagado, porque ele está relembrando um episódio, digamos, de queda dele. Então, o olhar perdeu o brilho. Mas depois ele se corrigiu rapidamente. Aí ele voltou dessa fuga do mundo interior e acendeu de novo o brilho. Percebeu aqui? Então, ele voltou aos motivos que o levaram à grave queda, né? Mas se recuperou, o olhar brilhou de novo, afagou as mãos da torturada mulher e anunciou. Então, o que ele está dizendo é, a minha história é um pouco, talvez, parecida com a sua. Só que, em vez de você ter falhado com o filho, de repente eu falhei com uma mulher, ou, né, coisas do tipo. Falhei com outra alma. Aí ele se recuperou e falou para ela, né? Esperamos possa você reunir-se em breve ao seu rapaz na valiosa empresa do resgate. Pelos informes de que dispomos, não se demorará ele nas inibições que ainda se encontra, né? Então, olha, ele vai, de repente, ser acolhido aqui, né? Talvez alguns meses aí, pelos informes que estamos tendo, alguns meses pela nossa experiência também, ele vai se recuperar aí e daqui a pouco ele entra aqui na mansão. De repente, ele está até recebendo algum tratamento lá do lado de fora. Lembra do capítulo anterior? Para dentro não dá para fazer. E lá fora a gente faz alguma coisa. Só que para alguns. Outros que estão lá fora, só tempestade mesmo. Então, talvez o filho dela esteja, né, recebendo alguma coisa, mas não pode entrar na mansão ainda. Tenhamos serenidade e confiança. Então, ela também está com um pouco de ansiedade, né? É uma esperança misturada com ansiedade. Enquanto a pobrezinha se retirava com um sorriso de paciência, o instrutor ponderava conosco. Nossa irmã guarda consigo excelentes qualidades morais. Veja. É uma pessoa ruim que está ali? Não, não é.
É uma pessoa com excelentes qualidades morais, como é o próprio Druso. Mas ela não soube orientar o sentimento materno para com o filho que jaz nas sombras. O filho não está, ele jaz nas sombras. Ela é excelente qualidade moral, mas não orientou bem o filho. E o filho jaz nas sombras. Instilou nele ideias de superioridade malsã, né? E essas ideias de superioridade em relação às outras pessoas se cristalizaram na mente dele, onde se acha o bom, lembra? Autoritário e orgulhoso falou lá atrás. Mas quem contribuiu para que ele seja como é? A própria mãe. Mas olha que ela era de excelente qualidade, mas não conduziu bem a prole, né? Instalou nele ideia de superioridade e isso cristalizou na cabeça dele. Ora, então a gente se pergunta, vamos trazer o livro para o nosso contexto. Poxa, minha esposa, meu esposo, ele é assim, é assado, é cozido, isso que ele faz, aquilo que ela faz me desagrada. Meu filho hoje, mas já com certa idade, fazem isso, fazem aquilo. Ora, mas a gente contribuiu para que eles sejam como eles são. Não é o que está dizendo? É o que está dizendo. Favorecendo-lhes o acesso de rebeldia e brutalidade. Então, em determinados momentos, pelo orgulho, pela ideia de superioridade que ele carrega, cristalizada na mente, às vezes ele rompe numa rebeldia e é extremamente brutal e sai agredindo as outras pessoas. Não tem jovens assim por aí? Não que todas as mães tenham uma razão disso, né? Mas neste caso, e portanto em algum percentual dos casos, a rebeldia e a brutalidade da nossa prole é fruto de uma ideia de orgulho e superioridade que nós contribuímos para que eles fossem assim. Transformando-se, percebe? Então, às vezes, eles saem brigando com outros que estão lá, com certeza. Né? Sai agredindo? Com certeza. Com certeza. Transformando-se em tiranete, né? Um tirano ridículo, uma criança mimada. Um tiranete social. Transformando-se em tiranete social, o infeliz foi fisgado, sem perceber, ao pântano tenebroso, em seguida à morte do corpo. Então, talvez até tenha desencarnado numa briga dessas por aí, né? E aí nem percebeu, agora está ali naquela região. Mas o importante dele é a luta, é a crueldade, é a brutalidade, a rebeldia. E a desventurada e a entristecida genitora, que tem excelentes qualidades morais, mas não soube conduzi-lo, sentindo-se responsável pela sementeira de enganos que lhe arruinou a vida, hoje se esforça por reavê-lo. Né? E realizará semelhante propósito? Perguntou Hilário com interesse. E ela vai conseguir? Vai reavê-lo? Não podemos duvidar, replicou o nosso amigo convincente. Mas como? O Hilário está achando que a coisa é bem impossível. Mas a reencarnação é uma bênção, né? Nossa amiga. João, não vai parar aí? Vamos parar aí, né? Já deu a hora. Eu estava... Você empolgou, hein? Tão bom, maluco. Então vamos sim parar aí, né? Vamos parar aí no Nossa Amiga, né? O melhor da história, vai parar? Cena dos próximos capítulos. Nada a ver, né, Xará? Nada a ver isso aí. Então, vê o seguinte, que a situação é tão grave que o Hilário está assim, meu Deus, vai ser muito difícil isso. Mas a reencarnação paga tudo, né? Com Beleza, certeza. então vamos parar aí. Show.